Olá para você que nos acompanha por meio das redes sociais do Diário do Iguaçu. Hoje vamos falar um pouquinho com o Dirceu Hermes, ele que é diretor da Filó e também professor universitário aí há 26 anos. E vamos falar sobre uma das habilidades mais importantes aí para todas as profissões, que é a comunicação. Professor Dirceu, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela presença aqui no Diário do Iguaçu. Nossa, Angela, é um prazer participar. E como é bom ter esses espaços para a gente falar sobre a importância da comunicação hoje na carreira, né, na vida profissional das pessoas. Mas não só na vida profissional, mas também na vida pessoal. Porque quando nós conseguimos nos expressar de uma forma adequada, consequentemente a nossa vida pessoal ela é melhor. A nossa vida profissional também avança. Bacana, professor. Então vamos falar um pouquinho aí da vida profissional e da vida pessoal também, né? Para começarmos, gostaria que o senhor começasse explicando como que uma boa comunicação, uma comunicação eficaz, né, nos auxilia no nosso avanço profissional, no nosso desempenho, no nosso trabalho. Você toca numa questão bem interessante, né? Porque se nós formos analisar o cenário atual, nunca foi tão importante você dominar a comunicação como hoje. Em função hoje das novas mídias, das tecnologias, das mídias sociais, das mídias digitais, todos os profissionais eles precisam aprender a se comunicar através desses meios, mas também nas interações e nas relações interpessoais no ambiente de trabalho. Tanto é assim, se nós analisarmos hoje qual que é a tendência de mercado, hoje ela aponta que não adianta você ter a competência técnica, né, que são as hard skills, que é o domínio técnico. Você precisa ter as soft skills hoje, que são as habilidades de relacionamento. Tanto é que os estudos mostram, por exemplo, que 84% das soft skills estão diretamente relacionadas à comunicação, que envolve o que? A habilidade de você trabalhar em grupo, a habilidade de você se relacionar, a habilidade de lidar com as diferenças dentro do ambiente de trabalho. E tudo isso envolve comunicação. Então, o profissional de hoje, ele precisa dominar as técnicas da comunicação para que ele consiga não só se relacionar, mas também consiga fazer uma defesa da organização, ele consiga expor com clareza os propósitos de uma organização e também os seus propósitos. Não consegue hoje pensar um profissional, alavancar a sua carreira sem que ele tenha competência comunicativa. Professor, você já comentou um pouquinho desses benefícios, né? Mas a partir do momento que a gente busca se profissionalizar mais nessa área, quais são, como que isso vai ajudar no nosso desempenho profissional dentro da empresa? Como que o profissional vai perceber que ele está no caminho certo na boa comunicação? Ele sai da invisibilidade. O profissional que não se comunica de uma forma adequada, ele não é visto dentro do ambiente de trabalho e dentro do mercado. Quando o profissional ele desenvolve a sua competência comunicativa, ele consegue conquistar novos espaços, porque ele consegue interagir dentro desse meio e manifestar as suas opiniões e manifestar o que ele pensa e ajuda a construir de uma forma tranquila o ambiente de trabalho. Então o profissional hoje, a principal conquista é isso, é ele ser visto. Porque muitas pessoas, elas entram e saem invisíveis dentro de um ambiente pela sua dificuldade de comunicação. E não é porque as pessoas não querem se comunicar, é porque as pessoas elas são receosas e o medo é muito maior do que a atitude. E esse medo é que faz com que as pessoas, que impede com que as pessoas desenvolvam a sua competência comunicativa. Não existe nada mais prazeroso, nada que realize mais um profissional do que ele ser visto e ele ser valorizado dentro do mercado de trabalho. E uma comunicação eficaz ela é importante também para formar líderes, né, professor? Para formar líderes ou para você ser líder num projeto dentro de uma empresa. É interessante a gente parar antes e entender o que é essa comunicação eficaz.
É você saber dizer o certo no momento certo, na hora certa, e que aquilo que você diz, ele realmente é entendido pelo outro, né? Porque a comunicação, ela só se efetiva numa relação entre as pessoas, mas quando essa comunicação ela é compreendida, né? Então, isso é fundamental, né, que a gente entenda o que é essa comunicação assertiva, o que é essa comunicação eficaz. Porque de nada adianta eu falar muita coisa e não dizer absolutamente nada. Por isso, no processo de comunicação, eu preciso falar de pé para ser visto, falar alto para ser ouvido e falar pouco para ser compreendido. E isso vai me ajudar a se tornar líder, professor. Justamente, hoje, qual é o perfil do líder, né? O líder é aquele em que ele consegue inspirar e motivar a sua equipe. O líder, para conseguir motivar e inspirar e motivar uma equipe, ele precisa ter o domínio e a habilidade da comunicação. Porque hoje no mercado de trabalho, nós estamos numa linha muito tênue em relação à questão da violência não verbal. Eu posso dizer tudo que eu penso, mas não de um jeito agressivo. Então, tem que ter domínio dessas competências para que o líder consiga motivar e inspirar a sua equipe. O que é o líder, né? Que é o grande desafio à busca. É aquele em que ele consegue ter um olhar estratégico, ele consegue ter uma visão ampla do espaço em que ele trabalha e ele consegue promover diferenças dentro desse ambiente. E a competência comunicativa é a principal chave. Porque se eu não desenvolvo uma comunicação assertiva, eu não consigo fazer com que as pessoas elas entendam qual é a nossa missão, qual é o nosso desafio organizacional. E os líderes hoje, quando você analisa o perfil, a comunicação é sempre no topo da característica da liderança. Porque hoje o que as pessoas aguardam do líder? Que ele inspire e que ele motive, em que ele aglutine multidões. Eu costumo usar muito como exemplo a figura de Jesus Cristo, que eu acho que foi o maior líder que nós tivemos. Ele foi um líder em que ele motivou os 12 apóstolos a ir ao mundo e pregar o evangelho, né? E ele conseguiu motivar multidões, mobilizar multidões em torno da fé. Aonde que o líder entra nessa perspectiva? É aquele que consegue movimentar multidões para conseguir atingir um objetivo dentro da organização. O líder que não inspira não é líder. Líder que não motiva não é líder. Líder que não é exemplo, ele não serve para ser líder. E a partir do momento que a organização se preocupar com uma comunicação eficaz, esses impactos serão vistos no ambiente de trabalho, né, professor? Sem sombra de dúvida. Quando as empresas, as organizações investem, né, na competência comunicativa de seus colaboradores, e aí entra os seus líderes, ela está reduzindo a rotatividade de trabalhadores, de empregados dentro da empresa, né? Você tem um ambiente motivacional para trabalhar. Nós passamos maior parte do nosso tempo no nosso ambiente de trabalho. Nós convivemos muito mais com os nossos colegas do que nós convivemos com a nossa família. Se esse clima organizacional ele não for positivo, eu não vou manter colaborador entusiasmado. Então as organizações ainda pecam em não investir em um fluxo de comunicação que torne um ambiente agradável. Ainda prevalece dentro de algumas organizações o que a gente chama do líder zangão, aquele que fica escondido na sala e sai de lá só para dar a ferroada nos colaboradores. Não é mais esse perfil de liderança que nós temos. O líder ele não pode ser autoritário, o líder ele precisa ter autoridade, né? E autoridade ele não é
é bem diferente de autoritário. Então as organizações, elas precisam parar e olhar para essa realidade, para pensar que as pessoas, elas precisam conviver melhor no ambiente de trabalho, um ambiente humanizado. Porque as relações de trabalho estão mudando muito. Eu percebia ontem no noticiário que já se pensa na jornada de trabalho de 4 dias. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam ter um momento do ócio para viver melhor. Então, a relação no mundo do trabalho mudou muito. E a comunicação, ela sempre esteve presente, mas ela nunca foi vista como deveria ser vista e como deve ser vista. Professor, e mesclando um pouco essa situação das relações e do campo profissional com o pessoal, essa comunicação eficaz, ela impacta também o nosso network, né? E como que podemos utilizar isso ao nosso favor para construir uma rede maior, né? E que o senhor explique também o que é esse network, para quem não sabe. Network é a tua rede de relacionamento que você aciona sempre que precisa. Então, como é que eu constituo o meu network? Meu network, ele é constituído profissionalmente. E na área do jornalismo nós utilizamos muito isso, né? As nossas fontes, pautas são os networks, que são as pessoas em que eu consulto sempre que eu preciso, eu aciono sempre que eu preciso e eu estabeleço uma relação de diálogo. Na minha vida pessoal e a minha vida familiar, eu tenho os amigos, eles fazem parte de um networking, que nós nos aproximamos por afinidade e por proximidade. E no familiar também, nós temos o nosso network, que são todos os membros da família, mas que são as pessoas estratégicas que dentro de um momento de emergência nós acionamos e que podem que nos ajudam a resolver um determinado problema. Para você ter um bom network, você precisa ter relacionamento. E o relacionamento, ele nasce pela comunicação. E aí as pessoas perguntam assim, nossa, mas só se comunicar, mas o que envolve essa comunicação? Primeira questão, ninguém gosta, né, daquele cara pessimista, céus, a vida, isso não vai dar certo, né? Você precisa dar uma olhada no teu perfil comunicacional e também começar a ser proativo nas tuas relações, sabe? As pessoas gostam da empatia, em que eu me coloco no lugar do outro. Mas, por outro lado, as pessoas gostam também de pessoas proativas. Então, todos nós temos uma característica de falante, né? Alguns são mais introspectivos, outros são mais expansivos. Expansivo. No universo hoje das relações, espera-se que a pessoa ela seja mais expansiva do que introspectiva. Como que eu mudo isso? Existem exercícios que a técnica da oratória, ela me possibilita prestar atenção no tom da voz, para que a minha voz ela não seja ríspida, agressiva, né? Não gostei dessa pergunta. Caramba, se eu não gostei da pergunta, ele diz assim, você poderia ter me feito uma pergunta diferente. Sabe? Então são pequenos detalhes na comunicação que fazem parte do relacionamento. Hoje, a maior dificuldade das relações afetivas, elas estão no problema de comunicação. Porque nós esquecemos que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Os conflitos existem porque eu não sei ouvir, eu só sei falar. Então, são detalhes que fazem toda a diferença no processo de comunicação. Quando a pessoa ela vem para um curso de oratória, elas acham que elas vão aprender a falar. Não, eles vão aprender a falar no momento certo, com o argumento certo e com o objetivo certo. Mas vão aprender também que precisa ouvir, que a grande sabedoria de uma pessoa é falar menos e ouvir mais. E conseguir se posicionar no momento certo, com o argumento certo e com a estratégia certa. Professor, e você que está nesse campo aí há muito mais de 20 anos. 37 anos. E em qual momento que o senhor percebe que essa comunicação eficaz ela é crucial para o nosso desenvolvimento profissional? Todos os momentos. O que eu percebo?
A partir do momento que você está no mercado de trabalho, independente de já formado ou não formado, você precisa se preocupar com a tua comunicação. Porque nós nos relacionamos cotidianamente com as outras pessoas. E para você tecer relações, você precisa ter uma habilidade comunicativa. E o que acontece hoje? É tão importante a questão da comunicação, ela está entre as habilidades mais exigidas, mas é a menos estudada. É a habilidade em que as pessoas menos buscam o aperfeiçoamento. Eu percebia, numa ocasião, uma pessoa dizendo, eu sei falar. Sim, tu sabe falar, mas você sabe se posicionar no momento certo, na hora certa? Quais são os argumentos que você vai utilizar numa negociação, num atendimento ao público? Você tem um domínio de técnicas específicas? E o que eu percebo? Além de não ter essa preocupação, nós na universidade, eu sou professor universitário na Chapecó, nos cursos de jornalismo, publicidade, eu circulo em muitos cursos também, nós não formamos para competência comunicativa. Nós formamos o nosso estudante para a competência técnica, mas a comunicativa, ela é deixada de lado. Tanto é que tem um estudo de uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que ela mostra que 84% dos estudantes universitários, eles saem sem ter a competência comunicativa. Quer dizer o seguinte, eles não conseguem se posicionar. Então, 84% desses profissionais certamente estarão na invisibilidade corporativa. Eles não vão ser notados. E o que acontece? Se não resolver, não desenvolver, não vai ter ascensão profissional, não vai ter crescimento profissional. Porque as empresas hoje, elas precisam cada vez mais de porta-voz, de pessoas que saibam defender em determinados momentos e em todos os momentos a organização. Aí as pessoas dizem, tá, mas aonde é que eu vou nisso? Independente da atividade que você realiza, vai ter um momento em que você vai ter que entregar um relatório. E aí não é só entregar o relatório, você precisa argumentar sobre esse relatório, fazer a defesa das medidas que precisam ser adotadas e que você está indicando. E se você não tem essa habilidade comunicativa, você não vai conseguir. Outra pessoa virá e ocupará teu espaço. Então não é uma questão de venda de curso de oratória. É uma questão de extrema necessidade e de sobrevivência dentro do mercado competitivo. As empresas estão investindo muito no posicionamento da marca. E nós, quanto profissionais, precisamos investir no nosso marketing pessoal. E o nosso marketing pessoal se dá pela comunicação. É a verbal, a não verbal. É como o meu corpo fala, né? A imagem que eu vendo para esse mercado. Tudo isso é comunicação. Dirceu, indo para o final do nosso talking, a gente já falou dos benefícios, do quanto que isso é importante, a comunicação eficaz, e agora vamos falar um pouquinho dos caminhos para conseguir essa boa comunicação, né? A Filó, ela atua, né, em mentorias, em cursos. Como que o senhor trabalha para que o profissional chegue a essa comunicação eficaz que o senhor diz? Olha, nós na Filó Comunicação temos curso, que nós formamos grupos e oferecemos o curso. Também levamos os nossos cursos para as empresas, né, que é o nosso programa In Company. E nas empresas interessantes que nós não vamos somente com o curso de oratória. Nós vamos com o curso de oratória, nós vamos com o curso de relações interpessoais, comunicação e liderança, e comunicação e relacionamento com o cliente. Né? Nos nossos cursos de oratória não são somente as ferramentas de comunicação. Nós trabalhamos hoje como você utilizar as ferramentas de oratória para você se comunicar em diferentes momentos, na tua vida social, na tua vida profissional, na tua vida social pelas mídias sociais e na vida profissional também
pelas mídias sociais. E nós temos uma preocupação também na projeção profissional de quem faz os nossos cursos, mostrando a importância do marketing pessoal. E o outro produto que eu acho que é um grande diferencial que a Filó tem, que é a mentoria em comunicação, que é um programa personalizado. Nós levamos todas essas ferramentas, a diferença é que ao invés de você ter um curso com muitas pessoas, você vai ter um curso só para você. E customizado de acordo com a tua necessidade. Na mentoria, o programa da mentoria, ele é ajustado de acordo com a necessidade. Agora mesmo eu tive uma mentorada que o objetivo era se preparar para ser palestrante. Então nós fizemos todo o programa, ajudamos ela a organizar a palestra, preparar a palestra, porque aí vem toda a minha experiência de docência, e não só isso, ela treinou a palestra. Foi um espetáculo o resultado da palestra da nossa mentorada em Passo Fundo para 1.200 pessoas na semana passada. Então é esse o propósito da Filó. Ajudar com que as pessoas se comuniquem melhor, que tenham projeção profissional e que tenham melhores relações pessoais. E como que o pessoal encontra a Filó, professor? Então nós estamos no Instagram, Filó Comunicação. Estamos agora para a IFAP com o nosso site também, Filó Comunicação, está entrando no ar, já está tudo preparado. Então nos acione, pelo Instagram e teremos o maior prazer de apresentar o nosso trabalho e também apresentar nossas agendas de curso, que a gente sempre tem curso permanente na Filó. Professor Dirceu, muito obrigada pelas informações, pelo bate-papo com o senhor, que não é o primeiro e não vai ser o último também. Aliás, inclusive, quantos anos nos relacionamos, Isso aí, desde 2018, 2019. Os detalhes a gente deixa, Obrigado, Ângela. Muito obrigado, professor Dirceu, e até a próxima. Até a próxima. Encerramos o nosso Talk in DI. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube Diário do Iguaçu. Até a próxima!